Direto para o tema relacionado à Federação Mineira, ao julgamento do caso Betim e Ipatinga, Thiago Reis está conosco. Tem detalhes, tem repercussão. Por enquanto, o campeonato segue suspenso, Thiago, e o Ipatinga mantido na primeira divisão. Um abraço. Fala, Thiago. Um abraço para você, para quem se liga no Rádio Esportes. Nós acompanhamos ontem mais um capítulo do imbróglio judicial envolvendo o Campeonato Mineiro. E desta vez, o Ipatinga teve novamente ganho de causa, pelo menos na esfera esportiva, já que o Betim Futebol Clube está pleiteando a vaga do Ipatinga na primeira divisão. Lembrando que o Ipatinga subiu como vice-campeão do módulo 2. O Betim faz uma série de alegações, as alegações documentais que o Ipatinga teria falsificado a assinatura de jogadores, inclusive, mas segundo o TJD, nada disso pôde ser comprovado de forma cabal. Então, o tribunal deu ganho de causa ao Ipatinga. Como explica aqui no Rádio Esportes o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, o doutor Guilherme Doval. Bom, a decisão de hoje, no final das contas, a gente debruçando sobre o processo, acho que todos que puderam acompanhar a sessão puderam verificar a profundidade da análise jurídica que foi realizada hoje pelos auditores, extremamente capacitados do nosso tribunal, que, de fato, o Ipatinga não perde os pontos da partida realizada, de forma que, a prevalecer a nossa decisão, o Ipatinga segue como classificado para disputar o Campeonato Mineiro de 2023. Obviamente, o STJD já está nesse caso, né, e já tem decisões proferidas em relação a esse processo, e há mais uma esfera recursal que vai apreciar essa situação. Se o campeonato começa ou não no próximo sábado, compete ao STJD agora definir, uma vez que foi uma decisão do próprio STJD que suspendeu o início da competição. Então, certamente, eles vão apreciar a matéria, verificar se o julgamento realizado hoje permite o início do campeonato na data agendada e na data aprazada, e que todos contam que isso aconteça. Apesar do resultado de campo mantido, o Ipatinga ainda assim foi punido, né, com multas. Esclarece por que da multa, né? Por que há punição financeira e não há punição na esfera esportiva? O entendimento que prevaleceu no nosso julgamento de hoje, de fato, reconhece uma grave falta do Ipatinga em relação a uma aparente falsidade de documentos utilizados para registro de atletas. Contudo, a aferição de condição de jogo é um critério muito objetivo pelo regulamento da competição, que diz respeito à publicação do atleta no BID. E essa condição foi verificada. Então, a gente não conseguiu, ou não entendeu como mais plausível, punir o Ipatinga com perda de pontos por escalação irregular, mas reconhecendo as graves infrações cometidas, aplicou punições de suspensão ao presidente do Ipatinga e de aplicação de multas à equipe e ao dirigente. Obrigado. Aí estão as explicações, então, do Dr. Guilherme Doval, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais. Agora, como ele mesmo falou, vamos ter que aguardar a decisão do STJD, que foi quem suspendeu o Campeonato Mineiro liminarmente. Mas, diante de duas vitórias do Ipatinga nas duas instâncias aqui em Minas Gerais, a tendência é de que o STJD possa corroborar com a decisão do tribunal aqui em Minas e confirmar o início do campeonato no próximo fim de semana. O Betim, claro, vai também recorrer buscando novamente os seus direitos. Teremos mais um capítulo envolvendo esta situação e o início do Campeonato Mineiro agora no Rio de Janeiro com o STJD. Por enquanto, o Campeonato Mineiro continua suspenso. Aqui no Rádio Esportes, Thiago Reis, eu volto com você, amigo. Obrigado, Thiago. Alexandre Simões, comentarista Itatiaia, como é que você acompanhou esse caso, esse julgamento, essa resolução que agora vai se encaminhar para o STJD? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cirilo, Edu, quem acompanha a gente. Ô, Cirilo, eu acho que é uma questão até simples de resolver, sabia? Acabei de subir uma coluna no itatiaia.com.br falando justamente dessa simplicidade. Eu acho que só existe um ponto nessa história toda. O Ipatinga falsificou ou não falsificou a assinatura na carteira de trabalho? Isso pode ser comprovado por perícia ou até por depoimento dos jogadores que o Betim alega que tiveram a falsificação num documento que é federal, tá? Se o Ipatinga falsificou a assinatura na carteira de trabalho, acabou. Não tem discussão. O Ipatinga está punido e eu acho que deveria sofrer um rebaixamento para a última divisão do futebol mineiro ou até suspensão de alguns anos sem disputar competição nenhuma, porque isso é gravíssimo. Carteira de trabalho é um documento federal. Carteira de trabalho é o passo principal para se ter um contrato profissional do jogador. Então não tem nem discussão. Ah, tá inscrito no BID. Gente, ele tá inscrito no BID com base numa falsificação. Então o ponto principal é muito simples.
Falsificou ou não falsificou? Falsificou? Um abraço. O Campeonato Mineiro não merece ter gente de um nível que falsifica a carteira de trabalho para inscrever jogador. É uma competição centenária. Então, o que está em discussão agora, Cirilo, é se ontem nós tivemos ou não um dos dias mais tristes da história do futebol mineiro. Porque se aconteceu a falsificação do Ipatinga, a noite de ontem nós tivemos um dos episódios mais tristes da história do futebol mineiro. Você dizer que o jogador está no bid, aí ele pode jogar com uma carteira de trabalho com assinatura falsificada. Isso é muito mais do que ilegal, isso é imoral. Isso é imoral. O Campeonato Mineiro não merece isso. Então que tenha celeridade na apuração. Falsificou ou não falsificou? É só essa a questão. Falsificou? Um abraço. Não falsificou? Que o Betim pague por fazer uma falsa denúncia. Não existe discussão diferente dessa em relação ao assunto, Cílio. Ô Panzi, quero te ouvir também. É uma situação extremamente lamentável. O Toco Simões, eu acho que demorou, tenho dito aqui desde sexta ou sábado, quando surgiu essa notícia. Eu acho que a demora com que esse caso foi tratado, ela aumenta a lamentação referente a ela. Porque quando surge uma denúncia referente à falsificação de documento, a gente está falando de uma situação que é criminal. E quando você coloca em um julgamento a questão esportiva em primeiro plano do que esta questão criminal, isso depõe contra o campeonato, depõe contra a organização. A gente está falando de algo que, inclusive, a fala há pouco do presidente do TJD de Minas Gerais foi de uma aparente falsificação. E comprovando-se essa falsificação, a gente pode estar falando de um time que esportivamente estaria legal, mas criminalmente não estaria. Falsificação de documento, Toco Simões, é um negócio muito sério. A gente está tratando a esfera esportiva num primeiro plano com muita tranquilidade. Como é que você enxerga isso tudo, Edu Panzi? Ô Cirilo. Bom dia. Bom dia. É uma situação absolutamente bizarra que está acontecendo em Minas Gerais. Primeiro, uma vergonha como o TJD e Federação Mineira trataram o assunto, um desleixo, empurraram com a barriga. A coisa está acontecendo desde setembro. Um julgamento como o de ontem, por exemplo, poderia ter acontecido em setembro, em outubro, pela em novembro, gravidade da denúncia. Em dezembro. E não, foi empurrando até o momento que o Betim vai ao STJD. Aí eles assustam. E ainda deram a sorte, hein, do Ipatinga ser vice-campeão, né? E o Betim ser o terceiro. Aí o Betim vai ao STJD, aí eles assustam, aí marcam um julgamento ali de um dia para outro, fazem, e o resultado, há essa contestação. Eu busquei algumas informações, entre elas, uma que chamou atenção. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, não prevê punição a clube por falsificação de documentos, mas sim a dirigente. Por essa informação, o TJD, ele seguiu o que determina o CBJD, que não prevê punição a clube por conta de falsificação de documento. O que o Betim alega é falsificação de carteira de trabalho. O TJD foi lá, olhou no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, olha, falsificação de documento eu não posso punir, aqui não prevê punição a clube, mas sim a dirigente. Então eu vou punir o dirigente com 500 e poucos dias, ou seja, vou dar 600 dias de férias para ele, porque a punição a dirigente é férias. Ele não vai assinar, não vai poder ir ao estádio, ele está de férias. E o clube segue sua vida porque os jogadores estavam no bid, e a partir do momento que eles estão no bid, eles estão legais para entrar em campo. Só que o que não entra na minha cabeça é que eles estão em campo porque eles só estão no bid por conta de uma falsificação de documentos, senão eles não estariam no bid. Então o Ipatinga, ele tirou proveito de um problema, de uma falsificação de documento para inscrever e para esses jogadores saírem no bid. Cara, eles printaram a folha da carteira de trabalho de um jogador que estava registrado e anexaram esse print de um jogador nos outros. Eles fizeram uma montagem e enganaram a Federação Mineira, a CBF e por isso o nome dos atletas saiu no bid. Por isso eles estavam, entre aspas, liberados, aptos a jogarem. Por isso houve tempo para inscrição. Houve tempo para inscrição. E aí, os jogadores que estavam inscritos, o jogador não tem culpa de nada, pelo menos eu imagino. A impressão que me passa é que o jogador nem sabia. Ele entrou em campo por conta de um ok oriundo de uma falsificação de documento, que o Ipatinga fez e o Betim não. Ou seja, o Ipatinga tirou proveito de um documento falso para obter resultado em campo. O Betim fez tudo legal.
Então estão chancelando a patifaria. A ilegalidade, a imoralidade. Ah, mas não foi o clube. Cara, o dirigente, ele responde pelo clube. O cara é presidente do clube. O clube, você não pega, o clube não vai lá, o Ipatinga, o clube, imagina o Ipatinga andando, a sede do Ipatinga caminhando, andando, digitando no computador e fazendo a inscrição. A sede do Ipatinga printando um negócio, falsificando documento. Não é. É quem representa o clube, o dirigente. Então ele é representante. Se ele falsificou, o clube está falsificando. Isso é um absurdo, isso é bizarro. Pelas informações que eu estou vendo aqui, o erro, então, está no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele é uma aberração. Se há falsificação de documento e não prevê punição ao clube, então ele abre precedente para quem quiser. Então vamos falsificar aqui, traz um laranja para ser o dirigente, ele vai falsificar, ele vai inscrever, vai estar todo mundo no bid bonitinho, aí o laranjão toma uma punição de 600 dias e a gente consegue escrever todo mundo a tempo. Aí falsifica contrato de trabalho, falsifica aí bota o que salário quiser. menor, maior, faz o que quiser. Vamos falsificar, traz uns laranjas aqui para falsificar e para eles tomarem a punição, porque o clube está isento segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É uma aberração. E, Cirilo, que pena a gente está falando disso há poucos dias da estreia do Campeonato Estadual, que é tão contestado, né? Que vem sendo tão contestado, perdeu ali dinheiro de patrocínio, não atrai público para estádio, é complicado, ele atrapalha o calendário, é sempre muito contestado, e o Campeonato de Minas Gerais com essa mancha, né? Fica com essa mancha para a sua estreia, para o seu início, que a gente nem sabe se vai acontecer, porque tem que esperar quinta-feira. Sinceramente, é uma grande aberração. E o erro pode estar no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que, sinceramente, na minha cabeça não. Então, eu respeito muito, o advogado estuda, entende muito mais. Por isso, eu estou trazendo essa informação, porque fica parecendo que o TJD agiu como quis. Não, ele foi lá no Código Brasileiro de Justiça Desportiva e trouxe o que está escrito lá para o julgamento. É um negócio bizarro. Bizarro.